Decisão positiva para estes hospitais do Rio de Janeiro, necessitam desses contratos e dessa força de trabalho, destes 3.800 profissionais de saúde. É claro que devia ter havido concurso, não houve. Essa prorrogação não pode ser renovada e definitiva. Nós não podemos ser eternamente um país exportador de produto primário. Dinheiro que faz falta para aumentar o salário mínimo. A única proposta eficiente deste governo vem do governo Bolsonaro. O benefício fiscal criado no âmbito do governo da presidente Dilma. É a lógica de financiarizar nossas florestas. As nossas florestas têm a cura das doenças para o mundo! Na última semana de março, o plenário da Câmara fez esforço concentrado para avançar na análise de diversas medidas provisórias do governo passado. Já na segunda-feira, os deputados aprovaram 2 MPs, a que autoriza a Caixa Econômica Federal a administrar o fundo de recursos arrecadados com o seguro DPVAT, cuja cobrança está suspensa há 3 anos, e a que prorroga mais de 4.000 contratos de profissionais da saúde do estado do Rio de Janeiro até 1º de dezembro de 2024. Da admissibilidade da medida provisória, ela é extremamente relevante, porque, sem dúvida nenhuma, é ela quem estabiliza o atendimento nas principais unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro, no INCA, no INTO, nas principais unidades do Estado, nas unidades federais do Estado do Rio. Também ela é uma medida de extrema urgência, visto a possibilidade de calamidade pública dentro desses hospitais com a falta desses profissionais. Para os senhores terem uma ideia, o Hospital de Bom Sucesso, 140 leitos fechados. É um problema muito... O relator aqui, o deputado Daniel Sorães, do PSD, secretário municipal de saúde, ele conhece, sabe o tamanho da encrenca. Então, veja bem, é fundamental que essa medida provisória seja aprovada. Hoje a situação é de caos, é vergonhoso, problemas de infraestrutura. 4 anos destruíram uma rede poderosa, 6 hospitais federais e 3 institutos. O relator amplia até 2024 a possibilidade de renovação desses 3.800 contratos temporários. É claro que devia ter havido concurso, não houve. Numa situação como essa, a saída é ir renovando. Aqui faço o registro de que, acima das questões partidárias, acima dos lados da política brasileira, que possamos efetivamente sermos favoráveis à medida provisória 1142, do dia 29 de novembro de 2022. É o registro desse parlamentar, até porque a saúde clama por isso e a necessidade é maior, infinitamente maior, inclusive, do que os nossos mandatos, independente de que lado estejamos. Como profissional de saúde e do Estado do Rio de Janeiro, e funcionária do Ministério da Saúde, licenciada do Hospital de Bom Sucesso, Geral de Bom Sucesso, quero dizer que coordenei uma comissão que apurou a situação desses hospitais do Rio de Janeiro, e quero dizer que a situação desses hospitais era lamentável nesses últimos anos. E dizer que o atual ministério, liderado pela ministra Nízia Trindade, já constrói soluções definitivas para essas unidades que não dependam de contratos temporários da União. Se esta medida provisória estende até o final de 2024 os contratos temporários, é preciso que o governo federal se programe, e assim eu já vou encerrando, se programe para fazer concurso público, para reestruturar os hospitais, sem privatizá-los,
E essa é a grande questão. E o outro passo, que precisamos colocá-los em rede com os hospitais municipais e estaduais. Portanto, aprovemos a medida provisória, mas não podemos nos iludir de que ela vai resolver o problema dos hospitais federais. Que nós possamos hoje tomar uma decisão positiva para estes hospitais do Rio de Janeiro, necessitam desses contratos e dessa força de trabalho, destes 3.800 profissionais de saúde. É óbvio que tem que se aprovar essa prorrogação de contratos para os institutos de saúde, de atendimento hospitalar e hospitais federais no Rio de Janeiro, mas essa prorrogação não pode ser renovada e definitiva. O que nós precisamos, a partir de 2024, é um empenho firme na recuperação desses hospitais, que são a quadra da tragédia brasileira. As filas do SISREG, do Sistema de Regulação de Internações, a espera dolorosa, terrível, mortal tantas vezes, não pode ser naturalizada, normalizada. Portanto, que o provisório, que a renovação essencial agora, não seja definitiva e que os recursos para a saúde pública sejam aplicados de maneira eficiente e controlados. Na terça-feira, mais 2 MPs foram aprovadas. A que diminui a taxa do Inmetro para verificação de cronotacógrafos usados para registrar a velocidade de veículos e a MP que altera a tabela de cálculo de vencimento de servidores públicos no exterior. Totalmente a favor. Ainda mais numa MP que altera a tabela de fatores de conversão de retribuição básica, que permite o cálculo de vencimentos e também maior qualidade nas embaixadas no Brasil. Estávamos vivendo esse problema e com essa medida que já está em vigor, nós estamos solucionando um grave problema. Constatamos a necessidade de acrescentar um novo dispositivo legal no projeto de lei de conversão anexo, especificamente para submeter a remuneração de servidores brasileiros em serviço no exterior ao limite remuneratório previsto no inciso 11 do caput e nos parágrafos 9º e 12º do artigo 37 da Constituição Federal, a ser calculado de acordo com os critérios de paridade do poder de compra entre a moeda nacional e a moeda padrão, utilizada nas transações financeiras internacionais do governo brasileiro. O relator inseriu um dispositivo que permite com que o salário das representações fora do país, tanto diplomáticas como militares, furem o teto constitucional de remuneração. E isso é absolutamente prejudicial para o país. Inclusive, já há um acórdão do Tribunal de Contas da União contra se estabelecer fora do teto de remuneração, ou seja, do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de quem nos representa fora do país ou está em missão militar fora do país. A recomendação do Tribunal de Contas da União é de que, sim, haja um ajuste em relação à moeda estrangeira, mas que ele continue recebendo a indenização por exercer essa atividade diplomática ou militar fora do país, mas que isso esteja dentro do teto constitucional de remuneração. Com todo respeito ao nobre colega, é que não prestou atenção na minha leitura, porque eu digo aqui, especificamente para submeter as remunerações de servidores brasileiros em serviço no exterior ao limite remuneratório previsto no inciso 11 do caput, parágrafos 9º e 12 da Constituição Federal. Quer dizer, eu estou preservando o teto. Então, só para poder esclarecer ao nobre colega que me contrariou aí. O Novo se posiciona de uma maneira contrária, porque o que o deputado Dagoberto colocou no seu relatório, ele coloca uma nova metodologia de poder de compra, e hoje nós já temos, isso já é regulado pelo IDEX, que serve para compensar esse custo de vida no exterior. Então, realmente, essa nova metodologia proposta vai fazer com que você adote uma outra metodologia além do IREX, então você está usando duas metodologias, e isso sim vai furar o teto nos termos supostos hoje. Na quarta, mais uma MP foi aprovada.
a que prorroga por 2 anos a desoneração de impostos para empresas multinacionais brasileiras do setor industrial ou da construção civil. Essa medida provisória vem exatamente no sentido de garantir a prorrogação do prazo do benefício da desoneração no que diz respeito a 9% do imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido das nossas empresas exportadoras, pautadas dentro de um compromisso, inclusive, de levar o Brasil a ser um dos membros efetivos e reconhecidos pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso nos fortalece enquanto nação e fortalece a economia brasileira. Nós estamos falando de renúncia de 4,4 bilhões. O debate todo hoje no Brasil é sobre a questão fiscal. Toda vez que a gente fala em aumentar gasto social nesse país, é uma crise. Mas nós estamos, nesse caso, falando de renúncias de 4,4 bilhões para quem? Para multinacionais brasileiras de diversos setores. Setor de bebida, quem é beneficiado? Lema, Ambev. Alimentação, quem é beneficiado? JBS, Joesley. A Vale vai ser beneficiada. E por aí vai. 4,4 bi, a justiça seja feita. A ideia é justamente colocar o nosso país em condição de igualdade na competitividade em relação ao mundo, né? Um dos princípios básicos da doutrina liberal na tributação é a neutralidade, né? Ou seja, você não colocar nem em desvantagem, nem em vantagem nenhum setor. E é justamente isso que se busca aqui. Nós já temos um pedido para que o Brasil ingresse na OCDE e agora nós estamos adequando a tributação para que as nossas empresas, né, que tenham sede lá fora, que tenham filiais lá fora, tenham a tributação adequada. Essa medida provisória renova a isenção tributária de grandes multinacionais. Nós estamos falando aqui concretamente que o povo brasileiro deixará de ter 4,4 bilhões de reais para aumentar o lucro da Ambev, da JBS, de mineradoras. E olha quantos crimes ambientais cometidos pelas mineradoras Brasil afora do país, para segmentos da construção civil, dinheiro que faz falta para aumentar o salário mínimo, como foi trazido pelo meu colega Glauber, que poderia, com 2 bilhões de reais, ser 1.320, ainda no ano de 2023. A única proposta eficiente deste governo vem do governo Bolsonaro, que é essa medida provisória de redução de impostos. Redução de 9% de impostos do governo Bolsonaro, para poder incentivar, apoiar a indústria alimentícia, a de bebidas, as obras de construção. Pela primeira vez, durante um governo que só aumenta impostos, durante um governo que só aumenta despesas, nós vamos ter o privilégio de votar um projeto que reduz imposto, que ajuda o cidadão, que ajuda o trabalhador, que ajuda quem contribui. Ao contrário do que foi dito ali do outro lado, na tribuna do outro lado ali, esse benefício fiscal que de fato existe para as empresas brasileiras que têm subsidiárias no exterior, não foi criado pelo presidente Bolsonaro. Essa medida provisória apenas prorroga um benefício criado pela Lei 12.973, de maio de 2014. Portanto, um benefício fiscal criado no âmbito do governo da presidente Dilma, dentro da compreensão de que a internacionalização de empresas de um país é importante para o crescimento da economia daquele país e que, para isso, elas precisam de paridade com as demais empresas estrangeiras dos outros países. Grande parte dessas empresas, que são multinacionais, elas têm sede no Brasil e sucursais no exterior. Pouquíssimas empresas têm só no exterior ou só no Brasil. Elas têm a produção, o desenvolvimento, a logística em países diversos. Por quê?
Porque o conhecimento é disperso pela sociedade. Bens, consumo, matéria-prima é dividido no mundo globalizado. Dizer que a carga tributária de empresas fora do Brasil precisa ser maior é afetar negativamente o trabalhador, a pessoa pobre, porque bota uma régua, uma limitação no valor que ela tem à disposição para consumir esses produtos e serviços. Este processo que a gente tem muitas vezes de prorrogações infinitas, de isenções e benefícios fiscais, que muitas vezes não estão trabalhando na perspectiva daquilo que deve ser, que é a progressividade e a justiça fiscal, a nós sempre é um problema, caro relator. Quero dizer que, na minha opinião, e o senhor está coberto de razão em um outro elemento, a indústria gera emprego, e o Brasil tem vivido um processo de desindustrialização por uma política econômica equivocada e não por um problema de falta de benefício fiscal. Aqui é onde está talvez o meu elemento de discordância com essa medida provisória. Não é verdade, na minha opinião, que este benefício é necessário para uma competitividade das indústrias nacionais, multinacionais, no estrangeiro. O que nós estamos discutindo é a necessidade da competitividade das empresas brasileiras perante ao mundo. E perante ao mundo, o mundo todo sabe que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias e que a carga tributária do Brasil é impeditiva para o crescimento econômico do país e é impeditiva para o crescimento das empresas e da indústria nacional. E nós não podemos ser eternamente um país exportador de produto primário. Ainda estamos na era da cana-de-açúcar de 500 anos atrás. Ainda estamos na era dos minerais e do ouro de Minas Gerais de 400, 500 anos atrás. Muito embora esse dinheiro seja melhor aplicado dentro da própria empresa do que voltando para o governo, nós estamos chamando a atenção que este Brasil também está discutindo a reforma tributária. Dito isso, é apenas um alerta que, mais uma vez, a gente está fazendo uma exceção de um setor que é produtivo, mas como ficará esse setor diante da reforma tributária? Por fim, na quinta-feira, os deputados aprovaram mais 3 MPs, começando pela que muda o prazo de adesão do proprietário ou posseiro de imóveis rurais ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. O novo prazo será de 1 ano a partir da convocação pelo órgão ambiental. Só se pode fazer o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, se os estados o implementarem. E só temos 6 estados no Brasil, unidades federativas, que conseguiram implementar o seu programa de regularização ambiental. Tínhamos ali um prazo, final de 2022, só pode aderir ao PRA até o final de 2022 quem fez o CAR até 2020. Mas se o Estado não implementou os programas de regularização ambiental, como é que eu vou aderir? O problema é que, à medida em que o Estado brasileiro vai adiando, começa a fazer o seguinte: descumprir vale a pena. Por que é que eu vou cumprir a legislação ambiental se, na verdade, o tempo inteiro nós temos adiamento? Alega o relator que o problema, neste caso, é culpa do próprio Estado, que não valida os cadastros. Ora, nós não podemos esquecer que o Estado é formado por pessoas, Formado por pessoas que têm interesses econômicos, interesses de classe. O Brasil precisaria recuperar pelo menos 20 milhões de hectares de áreas de preservação permanente. E recuperar essas áreas de preservação permanente não é para uma questão política e ideológica, é para a produção de água, para o enfrentamento da crise climática. E aí o Estado não consegue se organizar, o poder público não consegue se organizar para poder dar conta de fazer valer. Então tem uma dívida do poder público, evidentemente. Nesse projeto acabou de ser inserida uma emenda que fere completamente a lei da Mata Atlântica, que na prática significa não cumprir com a meta de desmatamento zero, porque com pretexto de liberar obras de infraestrutura, permite um avanço sobre a vegetação em estágio inicial, permite que ela possa ser devastada quando está se iniciando um processo ainda
de recuperação. Quando você dá o título ao pequeno agricultor, você está dando liberdade para ele. Com esse título, ele vai lá no banco, pega um crédito, amplia, moderniza a sua lavoura, a sua pecuária, e aí ele consegue fazer a sua regularização ambiental. Ele tem mais condições. Nós estamos aqui dando condições aos pequenos agricultores no nosso país. Nós estamos falando aqui de uma emenda que ajuda a promover a grilagem. Pois hoje é preciso apresentar CAR ou PRA em áreas com termo de embargo ou infração ambiental. E a anistia disso, dessa obrigatoriedade, terrenos com até 4 módulos. Assim, ao acabar essa regra, a emenda permite que a regularização aconteça com a mera apresentação do CAR. Não é justo que o pequeno produtor abaixo de 4 módulos, nem tampouco aquele acima de 4 módulos, se vejam obrigados a cumprir um prazo que o seu próprio Estado, ente federativo, não lhes permitiu. Vai dificultar para agricultor familiar até 4 módulos fiscais fazer a sua regularização ambiental, exigindo vistoria, exigindo que seja convocado para fazer. Eu já falei para o deputado que nós topamos discutir regularização fundiária em outra medida, em outro projeto, mas não misturar a regularização fundiária com a regularização ambiental. Não é correto você titular área desmatada com a alegação de que isso facilita o pequeno proprietário. Nós entendemos que a simples inscrição no cadastro ambiental rural não é suficiente para recompor a área degradada. Vai se fazer da parte positiva do Código Florestal letra morta. A gente acha que há uma evolução, uma vez que a gente não está penalizando nem o proprietário, nem o produtor rural por uma ineficiência do Estado. A segunda MP aprovada na quinta-feira foi a que altera regras da Lei de Gestão de Florestas Públicas por Concessão para estimular a comercialização de créditos de carbono. Se uma empresa poluidora poluiu 70% do seu direito de poluir, ela vende os outros 30% para poluir o que ela não poluiu. Isso é uma insanidade. É uma loucura sem tamanho. É a cantilena enfadonha que estão usando há algum tempo nos fóruns internacionais para dizer que esse tipo de solução vai salvar o planeta tão devastado pelo aquecimento global, pelo uso dos combustíveis fósseis, pela lógica de, mercantilização de tudo, pelas grandes indústrias poluentes. E aqui, essa MP institui esta lógica no Brasil. Cria, portanto, a mercantilização do direito de poluir. É a monetização justamente através dos créditos de carbono e outros ativos não florestais, como biodiversidade e outros, que permitem que haja no horizonte de médio e longo prazo valor à floresta em pé. Se nós não queremos dar valor à floresta em pé, permitir que sobre ela se estabeleçam as relações econômicas que decorrem, inclusive, da bioeconomia. Tudo se proíbe, tudo é anticapitalista, tudo é uma visão, né, de não elaboração de nenhum mecanismo econômico. Ora, como se preserva uma floresta que em pé não tem valor e só terá valor se ela não tiver de pé? É óbvio que é necessário esse tipo de mecanismo. A MP 1151, ela aprofunda uma perspectiva neoliberal sobre os nossos biomas, nosso patrimônio. É a lógica de financiarizar nossas florestas e, pior, financiarizar o direito ao meio ambiente. Temos que lembrar que estamos num contexto de crise climática e um dos motivos dessa crise é o modelo econômico neoliberal que nos aprofundou e nos colocou nesse cenário. E não se cura o neoliberalismo com mais liberalismo, como essa MP o faz, que é possibilitar mais ainda a boiada passar aqui no Brasil. A monetização não é em cima da madeira, é em cima, sabe de quê? Aqui, ó, eu vou mostrar para o Brasil e para o mundo. Óleo de copaíba
Está aqui, olha. E Andiroba. Isso é de concessão florestal. Porque as nossas florestas têm a cura das doenças para o mundo. E aqui é um exemplo. Estão vendo isso aqui, olha? Isso aqui cura feridas. É um dos melhores anti-inflamatórios do mundo. Olha o de Andiroba. É de concessão florestal. Nós não preservaremos o meio ambiente com discurso, longe das ações práticas. E é sim o crédito carbono, dentro dessas áreas concedidas, que pode tornar esse processo todo mais atrativo e garantir que o Brasil, que já é uma potência verde, uma potência agroambiental, também possa alcançar novos mercados, estar na vanguarda, estar à frente e garantir que as nossas florestas sejam conservadas com mecanismos modernos e inovadores. A última MP aprovada na quinta foi a que altera a tributação de empresas em transações internacionais, mudando aspectos relacionados aos preços de commodities e envio de royalties ao exterior, a fim de adequar as normas nacionais àquelas praticadas pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. As novas regras valem a partir de 1º de janeiro do ano que vem, mas o contribuinte interessado poderá optar por aplicá-las já a partir deste ano. As 8 medidas provisórias do governo Bolsonaro aprovadas na Câmara esta semana agora seguem para a análise do Senado. Com a candidatura do Brasil ao ingresso à OCDE em 2017, o desalinhamento dessas regras brasileiras de preço e transferência foi apontado como um obstáculo à entrada do país naquele organismo internacional. E muito importante, diga-se de passagem, necessário para fazer com que o nosso país possa entrar nos rumos do desenvolvimento. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Mais de 10 mil pessoas se reunirem lá naquela marcha durante esses 3 dias, 4 dias de Congresso. Nós sabemos que as discussões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal são discussões que valem a pena, porque estamos promovendo de verdade a prosperidade do povo brasileiro.